Boa noite a todos. Meu nome é Isbaida. Mais uma vez estou aqui para o comentário do Evangelho e peço a ajuda dos amigos espirituais para esse comentário. E o capítulo escolhido é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item, o 19, progressão dos mundos. Vou ler um pequeno trecho para a gente comentar. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente. Os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles avançam no caminho do progresso. A Terra, seguindo essa lei, atingirá um degrau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. Santo Agostinho, Paris, 1862, meus amigos. O espírito de Santo Agostinho nos fala sobre o caminhar da lei do progresso, da impermanência que rege o universo, pela sabedoria dessa inteligência suprema, criadora de todas as coisas. As sábias palavras contidas no capítulo 3 do livro Eclesiastes, no Velho Testamento, exprimem essa realidade. Vou ler alguns trechinhos desse capítulo, do capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, meus amigos, há um tempo necessário, não é? A nossa vida, ela é feita de fases. Então, há um tempo necessário para o acontecimento de todas as coisas. Há muito tempo a gente ouve notícias que o fim do mundo está próximo, vai ser catastrófico de uma vez só. Falam sobre problemas com o meio ambiente, sobre as guerras entre nações poderosas, os conflitos sociais, religiosos, a violência, por aí vai. Muitos religiosos interpretam de forma equivocada a simbologia do livro Apocalipse da Bíblia. A doutrina espírita nos traz informações racionais e confortadoras de que não estamos vivendo o final do mundo, e sim o final de um tempo e a abertura de outro na história evolutiva da humanidade, porque o nosso crescimento não para. Começamos a experimentar alguma coisa do mundo novo que virá. A vida é uma dinâmica, meus amigos, e viemos aqui para progredir. Já passamos pelos mundos primitivos, onde são dados os primeiros passos na escala evolutiva. Lá começávamos a ter consciência de nós mesmos e os automatismos dos instintos atuavam determinados pelas leis divinas. Mas já tínhamos os momentos das nossas escolhas e as consequências delas também. E fomos gradativamente evoluindo individualmente e coletivamente em direção ao mundo de provas e expiações, porque os mundos evoluem, o Evangelho já nos disse, e os espíritos evoluem moralmente.
Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera. Isso é evidente, basta olhar em volta. E é pelas nossas escolhas que se determina o tempo da nossa permanência nesse mundo. Mas já começamos a escolher já nos mundos primitivos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 122, quando Kardec pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve para um lado ou para o outro? E a resposta é: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior. Nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Então o homem, à medida que vai tendo consciência, né? À medida que ele ia tendo consciência, ele ia fazendo as suas escolhas, pois ia tendo condições para tal. Mas como nos diz o Evangelho, o mundo evolui junto com seus habitantes, que conseguiram trabalhar mais os seus valores morais. Precisamos vencer o orgulho e o egoísmo, característicos do mundo de provas e expiações. E a luta contra eles, meus amigos, é árdua, porque permitimos que eles controlassem as nossas vidas. E muitos se comprazem nisso. O individualismo impera, mas a força renovadora é inevitável e a lei do progresso está se cumprindo sim. E aqueles que não conseguirem permanecer aqui, porque a vibração do planeta vai mudar, irão lamentar o paraíso perdido, aquela simbologia presente na história de todas as civilizações, a saudade aguda ao serem colocados em mundos mais primitivos, com corpos rudimentares, sem a tecnologia, os avanços a que eles estavam acostumados, e fizeram mau uso. E terão que trabalhar também pelo próprio adiantamento através da sua inteligência mais desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos, e ajudar seus irmãos mais atrasados, os nativos daquele orbe, até conquistarem o mérito ético, social do progresso, desenvolver as qualidades do coração, suficientes para que tenham a permissão de retornarem ao lar amado. É assim que Deus, em sua bondade, nos diz, Santo Agostinho, é assim que Deus, em sua bondade, reverte o próprio castigo em favor do progresso do espírito, né? Santo Agostinho nos diz nesse evangelho. Castigo, entenda-se, né? A lei de causa e efeito, né? A consequência dos nossos atos. É quando se vê na história, meus amigos, aquelas civilizações antigas brilhantes, com conhecimentos e feitos surpreendentes, que até hoje não se consegue compreender como é que elas conseguiram aquelas obras, como os egípcios, por exemplo, ou os povos da América Latina, e que depois desapareceram, ficando somente a simplicidade dos nativos daquelas regiões. Isso pelo mundo todo. Para onde eles foram? Muitos retornaram ao mundo amado, outros não. É disso que trata esse capítulo, né, 3 do Evangelho. Jesus, na sua mensagem libertadora, nos mostrou as realidades desse processo de transição. No seu sermão profético, está lá no Novo Testamento, Mateus, falando sobre os desafios que seriam vivenciados, nos orientando sempre como enfrentá-los. Quando melhoramos individualmente, e por consequência coletivamente, como já falei, a transformação do mundo vai se realizando. Mas é um processo gradativo. Estamos enfrentando hoje um desafio grande, que é essa pandemia. E aí nós vamos precisar encarar isso tudo como espíritos imortais que somos, compreender que nada, absolutamente nada, foge ao controle do Criador e do seu emissário maior para nós, responsável pelo nosso orbe, o Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos conhecimentos que o Espiritismo nos traz.
temos o caminho a seguir para manter a paz, a confiança, a fé raciocinada, o bom senso nessas situações aflitivas, nos ajudando e ajudando o nosso próximo que se encontra mergulhado no medo, na aflição. Estamos num período de mudanças, onde as nossas escolhas são mais determinantes para o nosso futuro aqui na Terra. Chega um momento em que a humanidade, no seu caminhar evolutivo, vai vivenciar um período renovador, novos horizontes, novos conhecimentos, e a avaliação dos seus valores morais vai pesar, porque aí vai se processar uma separação, uma seleção natural. Aqueles que são compatíveis com o novo ciclo, pelo menos minimamente dispostos, né, a se transformarem, permanecerão. E aqueles que destoarem das leis divinas, teimando em transgredi-las, serão afastados, colocados em um mundo adequado aos seus valores. E isso não se dá do dia para a noite, não. Não existem datas específicas para início de um ciclo e término de outro. Quem nos fala é o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele diz, no Evangelho de Mateus, ele vai nos dizer: quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, Jesus falando, nem os anjos do céu, nem o Filho, o próprio Jesus, mas unicamente o Pai. Por quê, meus amigos? Porque só Deus é onisciente, sabe de tudo. E agora tem uma porção de gente aí falando, é data tal, foram os maias, foram isso, foi fulano, foi Beltrano. Só Deus é onisciente, sabe de tudo. Essas mudanças se farão através de momentos evolutivos, conferindo valores, com a vinda de espíritos mais evoluídos para cá, constituindo uma nova geração. Nos dizem os espíritos, na última questão do Livro dos Espíritos, 1018, e dizem mais, que os espíritos maus, quer dizer, aqueles que teimam no mal, que a morte ceifa, leva cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha do progresso serão deslocados desse convívio para mundos inferiores, contrariando o que muitos propagam, que o mundo vai se acabar de uma maneira drástica, de uma vez só. A morte vai levando, sim, espírito todos os dias, como sempre fez. E outros vão chegando, os bons vão chegando. A transformação do mundo será dessa forma natural, porque atingimos esse momento de maturação espiritual. Emmanuel nos fala, no seu livro Consolador, dos sintomas antevendo esses acontecimentos. Quando começam a suceder eventos comuns, fenômenos naturais físicos, que antes eram mais esparçados, assim como outros eventos que Kardec vai chamar de cataclismos sociais, frutos das imperfeições humanas, e que vão pesar bem mais que os próprios cataclismos físicos. São conflitos entre nações, são conflitos entre pessoas, são conflitos na família, mortes em massa, acidentes, separações, processos obsessivos, doenças desconhecidas, epidemias, provocadas ou não pelo homem, mostrando a necessidade de uma mudança para algo melhor, o que sempre aconteceu. É assim o processo natural do progresso. É preciso um olhar mais além, um olhar do ponto de vista espiritual, para poder se compreender o alcance disso tudo, porque pelo olhar puramente material, só se vê catástrofes, só se vê desgraça. Vamos ter que vivenciar o sofrimento, sim, mas dentro de um processo natural, repito. E aí está a hora do nosso testemunho, de aferir os nossos reais valores. E a aparência não conta, não. Não perder a fé, incentivar a esperança, intensificar a nossa atuação no bem, como pudermos, apesar do momento doloroso, com a consciência de que a morte não existe e a vida segue nos dois planos. Kardec pergunta, na questão 738 do Livro dos Espíritos, né? Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade por outros meios mais suaves? Kardec, mas não poderia ser assim, de uma maneira assim mais, né,
que não fosse tão impactante dessa forma, né? Com esses cataclismos, etc. E os espíritos respondem, sim, claro, sempre fez isso. Em outras palavras, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo, novamente o sentido, né, o efeito das ações, em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Gente, a maioria se surpreende, mas há quanto tempo o caminho do bem nos é ensinado? Há quanto tempo? Tantos já vieram trazendo esclarecimentos, a maioria foi sacrificada. Em todas as épocas, um espírito puro, Jesus veio, foi assassinado. Então é a dureza do nosso coração que dificulta tudo, se fazendo necessário acelerar esse despertar pela rota da dor, porque as chances pelo amor foram desperdiçadas. Mas e os inocentes, que desencarnam junto com os outros? Alguém pode perguntar, não é mesmo? Mas já vimos que nas leis de Deus não existe injustiça. Esses espíritos, no seu planejamento reencarnatório, concordaram e muitos pediram a oportunidade de dar o seu testemunho nessa hora. Foi uma prova que eles venceram, avançando mais um pouco na rota do progresso. Esse é um dos momentos que vai nos proporcionar benefícios, se soubermos enfrentá-los. Não temos mais uma arena com leões famintos e ferozes do passado. Temos os desafios do convívio familiar, o desafio da dor pela partida de um ente amado, de uma doença degenerativa, de dificuldades financeiras, de ajudar o próximo, uma dificuldade muito grande que se tem, de abandonar os vícios. E não estamos sós. O peso é proporcional às nossas forças, é da misericórdia da lei divina. Muitas vezes as aparências enganam e, por exemplo, por trás de uma imagem de sofrimento de uma UTI, aqueles que estão ali estão sendo confortados pelo Mestre Jesus, pela força do seu amor, através de equipes e mais equipes de espíritos bondosos, seus emissários, que lotam esses ambientes de UTI. E muitos que se encontram em tratamento nem sequer lembram que estão naquele ambiente de dor, naqueles momentos. Muitos são blindados para que não recebam vibrações pesadas de seus familiares, que, em desespero, nem sequer desconfiam do poder letal das suas próprias irradiações. A sua visão material limitada só enxerga o lado negativo das coisas, pois se compreendesse o poder do bem, se esforçariam em vibrar positivamente nesses momentos mais delicados. Orar a Deus, pedir ao seu mentor, visualizar na mente o doente sendo amparado, confortado por forças superiores. O pensamento tem poder. Se o ente amado já partiu, não seria melhor trocar as imagens do seu sofrimento na mente, relembrando aqueles momentos o tempo todo, por momentos especiais de alegria, os momentos passados de alegria com ele, projetar imagens em que visualiza esse ente amado sendo acolhido com alegria pela grande família espiritual, ajudaria e muito a ele. Nós ainda temos uma visão da morte como algo muito negativo, é a visão da matéria. O nosso apego a ela faz isso. Outro exemplo que eu posso citar, o desencarne prematuro. Muitos não compreendem, se revoltam. Mas Deus sabe o que faz mais. Outro exemplo que eu posso dizer, espíritos evoluídos, nesse caso do desencarne prematuro, espíritos evoluídos podem reencarnar por um breve período, junto de seres amados, para impulsioná-los ao progresso, acordando-os para a importância da vida espiritual, tirando-os da inércia, presos aos interesses materiais. Nós temos um caso de um casal, agora contemporâneo, que vivia na superficialidade das diversões. E um espírito que muitos amavam e se preocupava com aquela situação, resolveu reencarnar como seu filho e viveu até os 12 anos, num clima de muito amor. O casal passou uma vida mais saudável, mais regrada, dedicada aos cuidados do filho amado, viveu mais o dia do que as noitadas como eles eram acostumados. Com a sua morte, diante de tão duro golpe, passou a procurar em Deus uma resposta. Aquele amor tão grande não podia acabar daquele jeito. Acabaram encontrando o objetivo maior na sua vida.
conhecendo Deus, se dedicando a causas humanitárias, na prática do bem, se sentindo próximos ao Filho, correspondendo aos objetivos do Espírito benfeitor que tinha reencarnado. Confiemos no Pai, meus amigos. Deus quer o melhor para nós. E Jesus chama a nossa atenção no capítulo 7 do Evangelho. Ele chama a nossa atenção no tocante à bondade do Pai. Quando ele diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão ou peixe, lhe dará uma pedra ou uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Meus amigos, Deus nunca nos abandona. São vários os caminhos que levam a Deus. E os espíritos superiores fazem o que está ao seu alcance, para que trilhemos esses caminhos, nos estimulando ao progresso. Os objetivos da doutrina espírita é esclarecer consciências, renovar a fé, a esperança, o otimismo, a confiança no futuro, revivendo o evangelho primitivo de Jesus que tinha sido adulterado, e evangelho precioso diante dos desafios dolorosos que comporta um mundo de provas e expiações. Vamos nos fortalecer nesse evangelho, porque não podemos mais alegar falta de luz. Vai depender única e exclusivamente de nós, essa escolha entre a luz e a sombra. Vamos refletir sobre essa luta inútil, que só nos traz sofrimento contra o caminhar natural das leis divinas, e aproveitarmos a oportunidade que temos hoje, nesse processo de amadurecimento do planeta e da humanidade, sintonizando com a mensagem de amor ensinada pelo Mestre Jesus, compreendendo que ela é a verdadeira base de toda a nossa evolução. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.